atitude que precisa ser mudada dentro de nós, porque às vezes nada está bom. Então isso não vai ser bom para você e não vai ser bom também para as pessoas que estão à sua volta. Então agradeça a Deus pela sua vida, pela sua família, e todas as coisas boas, simples ou grandes que Deus tem dado a você. É de Deus, é para você e é o melhor dele para a sua vida. Eu sou grato. Vamos colocar de pé. Vamos ver se a gente acerta as palmas. Ele é com palma, Tati? É, né? Ele agora. Grato por tudo que tenho. Eu também sou o tesouro maior desse mundo. Me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Senhor, em todo tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será
para sempre minha canção. Amém. Essa próxima canção fala de quebrantamento do coração. Sofrer, participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida, de graça recebi por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor.
me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela Cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Curve sua cabeça agora. Feche os seus olhos. E merecida graça, Jesus na cruz do Calvário derramou o seu amor por nós, deu a sua vida por nós, derramou o seu precioso sangue. Hoje nós somos libertos de toda a tirania de Satanás, de todas as angústias e amarguras dessa vida, porque hoje nós temos a paz do Senhor conosco, a paz de Deus no nosso coração, no mais profundo do nosso ser, flui o Espírito Santo de Deus na nossa vida, e a gente vive agora uma vida abundante, acima das dificuldades, acima dos obstáculos, ainda que eles sejam reais, estejam presentes à nossa frente, mas em Jesus, pela fé, nós estamos acima de tudo, pela graça de Deus. Eu peço que nessa noite, você que está aqui, que a cura do Senhor esteja sobre a sua vida, o Espírito Santo de Deus esteja curando você de toda doença, de toda enfermidade, corações que nos acompanham, mentes, todo ser, alma, físico, que seja sarado pelo Espírito Santo de Deus, que haja salvação no nosso meio, através do nosso culto, da proclamação do Evangelho, da palavra de Deus, da ação do Espírito Santo. Que Deus faça forte ao cansado, que multiplique as forças daquele que não tem mais nenhum vigor, que haja graça sem medida sobre as nossas vidas, no nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, assente-se. Amém. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Versículo 23, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Todo primeiro domingo do mês,
temos o costume de participarmos da mesa do Senhor. Não é diferente as palavras de Jesus no que expõe Paulo nesses versos que foram lidos. Essas palavras Paulo traz, Jesus havia falado aos seus discípulos nos evangelhos, em especial os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas. E agora Paulo está trazendo à igreja de Coríntios, porque aquilo que era tão óbvio, era necessário agora que os coríntios estivessem trazendo para o seu coração. Estava acontecendo em Coríntios uma falta de ordem na igreja, no momento de participar da mesa do Senhor, na hora da Santa Ceia. Então, Paulo traz algumas correções na primeira epístola, na segunda, e especificamente aqui no capítulo 11, ele trata da questão da ceia do Senhor, da mesa do Senhor. E ele diz que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, deu graças e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, o cálice da nova aliança no meu sangue, e ele disse: esse sangue, esse cálice é da nova aliança, fazei isso em memória de mim, todas as vezes que reunides em meu nome. Então, hoje, nessa noite, estamos reunidos para esse fim e para esse propósito. Se a gente continuar lendo o texto, especificamente no verso 28, ele vai pedir para cada um de nós fazermos um exame do nosso coração, confessarmos o nosso pecado, para podermos participar da mesa do Senhor. Eu peço que você não seja radical demais com você, e que você também não seja liberal, não, que você não seja tão... que você não acredite ou que você esteja desapercebido quanto ao perdão de Deus para a sua vida. Outra coisa é não viver essa graça ou esse perdão deliberadamente, assim como que se você não tivesse que dar nenhum tipo de satisfação. Você vai errando, não vai confessando, vai errando e não vai pedindo perdão a Deus. Então esse é um outro extremo. Então, novamente, eu gostaria que a igreja estivesse curvando agora a cabeça. Eu vou pedir a Tati para chegar até aqui. Você curvasse agora a sua cabeça, lembrando que o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Você precisa pedir perdão a Deus, independente de participar da ceia ou não, mas principalmente nesse momento que você vai participar. Se há na igreja um irmão, uma irmã de uma outra igreja evangélica que está nos visitando e está em plena comunhão com a sua igreja, você é convidado a participar conosco da mesa do Senhor, porque a mesa, ela é do Senhor e não nossa, não é exclusiva da igreja presbiteriana do Brasil em Santo Anastácio, mas é a mesa do Senhor. É para todos os que foram alcançados pela graça de Deus, todos os eleitos, todos aqueles que sentem fome e sede de justiça, sentem fome e sede de Deus. Portanto, é para mim e é para você. Pai, a tua igreja, mais uma vez, está em oração. É a igreja que o Senhor comprou com teu precioso sangue. E o Senhor disse que o teu sangue nos tornaria alvo como a neve, nos purificaria. As nossas vestes, agora vestes alvas, vestes brancas, porque agora é o Senhor quem vive em nós.
com toda graça, com toda pureza. E é o Senhor, com essa graça, quem nos dá essa condição. Eu, por mim mesmo, não teria essa condição de participar da tua mesa, mas o Senhor me faz, o Senhor me aceita, o Senhor me convida, me chama, assim como está chamando cada um dos irmãos, aqueles também que um dia vão batizar e depois também vão estar participando desse momento. Eu peço que a graça do Senhor seja derramada em todos os corações agora, no nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar os presbíteros aqui à frente, presbítero Narciso, presbítero Alberico, chamar o Serra também. Serra, ajuda aqui, por favor. Diago, só está o Ivan na porta, né? É isso, o Elis está ali trabalhando também. Então vamos ficar nós três. Vamos estar servindo a igreja. Irmãos, Berico, segura aqui para mim. Nós queremos fazer uma oração de consagração agora aos elementos da Santa Ceia. Convido você comigo a orar. Pai, eu consagro a Ti agora esses elementos da Santa Ceia. Obrigado pelas mãos que prepararam. Obrigado pela providência do Senhor. Tudo é provisão, tudo vem de Ti para as nossas vidas. E eu peço que tanto o pão como o cálice, que seja consagrado ao Senhor, que sejamos abençoados pelo Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Peço àqueles que vão estar ceando, fiquem de pé agora para os presbíteros chegarem até você. Mais uma vez, repetindo, Jesus tomou o pão e partiu, e Ele disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. O presbítero Serra vai chegar até você, e você vai tomar o pão, vai tirar. O presbítero Narciso vai chegar até você, e você vai receber o pão. Obrigado, Berico. Enquanto isso, nós vamos cantar juntos. Não coma ao receber, espere a gente falar, para que todos participem de forma igual, ok? Então nós temos o hino 266, você pode participar conosco. Tati, está em ré, né? Seja bendito, Cordeiro. Seja bendito, Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue, que nos nós pecadores mordeu. Eis que no sangue lavado e tendo puro coração, os pecadores remi. Por Jesus tem com Deus alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Quão espinhosa coroa que Jesus, ó quão profunda,
Oh, quão profunda as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessa chaga pureza para o maior pecador. Por quem mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Amém. Podemos comer o pão. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desce do céu. Nosso texto, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice e dando graças, tomou, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Da mesma forma, vai chegar até você o cálice e você vai estar recebendo, como de costume. Ao receber, se você quiser sair do seu lugar e no ato de comunhão quiser trocar o cálice com o seu irmão, com a sua irmã, então fique à vontade, tá bom? Se as faltas nós confessar e seguirmos Ele perdoa. Tu não somente perdoa, purifica também, ó Jesus. Lava de todo pecado. Que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos tornas alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Como espinhosa coroa, quão espinhosa coroa que Jesus oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessa chaga pureza para o maior pecador. A quem mais alvo que a neve, o teu sangue nos forma, Senhor. Alvo
Vou mais que a neve. Senhor Deus abençoe você, sua casa, família. Aleluia. Berico, Deus abençoe você, sua vida, família. Amém. Narciso, Deus te abençoe. Amém. 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 Podemos tomar, beber? Vou mais que a neve. Vou mais que a neve. Irmãos, eu gostaria de compartilhar um texto com vocês. Se encontra em Mateus capítulo 13, Evangelho de Mateus 13. Mateus capítulo 13, verso 44. Apenas o verso 44. A parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Senhor, nós paramos agora para ouvir a Tua palavra. Pedimos que Teu Espírito Santo fale ao nosso coração. É a Tua palavra, Deus, e nós necessitamos dela. Precisamos dela no nosso coração, na nossa vida, no nosso interior. Não só intelecto, mas no profundo da nossa alma, na nossa vida, no nosso dia a dia. Pai, que isso não seja um fardo pesado para ninguém, porque a Tua palavra não é assim. Ela vai nos mostrando o caminho que a gente deve andar, ou caminhos que a gente deve deixar. E quando a gente encontra dificuldade, a Tua palavra nos ensina que o Senhor está presente conosco, não nos desampara. O Senhor nos concede o Teu Espírito Santo. O Senhor nos dá da Tua graça, nos dá força. Então que haja alegria no nosso coração por encontrarmos o Senhor e a Tua palavra e vivermos para Ti. No nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, capítulo 13 de Mateus, a gente vem numa sequência de parábolas. Se você observar, a primeira palavra do capítulo 13 é a parábola do semeador. No versículo 10 vem a explicação dela. Versículo 24 do capítulo 13 tem a parábola do joio. No 31, a parábola do grão de mostarda.
33, a parábola do fermento. Depois explica porque Jesus falou por parábolas. E aqui diz no 34, todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, por cumprimento da palavra de Deus, falada pelo profeta Isaías, agora sendo evidente na vida de Jesus. O 36 é a explicação da parábola do joio. O 45, a parábola da pérola. 47, a parábola da rede. 51, coisas novas e velhas. Depois, 53, Jesus prega em Nazaré, é rejeitado pelos seus, e aí até o 58 vem o término do capítulo 13. Então, a importância que Jesus dava a falar por parábolas e aplicar na vida espiritual. Você trazer algo do seu cotidiano, algumas pessoas fazem isso, e aplicar no seu relacionamento com Deus, na sua vida, no seu dia a dia. Então Jesus fazia isso com muita habilidade. E todos aqueles que ouviam Jesus ficavam maravilhados. Isso é, sem exceção, todos que ouviam Jesus queriam ouvir mais e mais de Jesus. Até os seus opositores, até os seus acusadores, aqueles que um dia contribuiriam ou levariam Jesus à crucificação. Mas o fato é que todos os ensinos de Jesus, todos os seus sermões, todas as pregações encantavam, tocavam profundamente no coração das pessoas. Hoje, da mesma forma, assim como nos dias de Jesus, o mundo precisa da palavra de Deus. Nós devemos parar o nosso coração, aquietar o nosso coração, para beber dessa palavra, para se alimentar dessa palavra, comer cada palavra dita por Deus para nós, para a nossa vida. A palavra de Deus, ela não pode ser deixada para trás. A palavra de Deus, ela não pode ser desprezada. Não podemos tratá-la com indiferença. Então é necessário que haja um coração ou corações que estejam dispostos a obedecê-la. Obedecer a palavra de Deus. Nos dias de Jesus, quando fala a parábola, ele aplica, ou ele conta a parábola do tesouro escondido, vai trazer algumas lições importantes para nós. Eu não poderia deixar de usar o gancho, ou de pegar como gancho a febre que está acontecendo no mundo inteiro, e que chegou até o país, que é a procura do Pokémon, né? Eu não sei onde o Pokémon está, mas eu sei que o povo está a procurar. E aí, nas redes sociais, já saíram algumas frases. Tem uma que diz assim: procure Deus com a mesma vontade que você procura Pokémon. Outra: encontrar Pokémon é fácil, difícil é achar o versículo antes do pastor começar a ler. Aí vai uma série de frases, de efeito, mas que tem tudo a ver. Você já pensou se o mundo inteiro fosse mobilizado para buscar a Deus da maneira como estão buscando esse rapaz, o Pokémon? Né? Tem pessoas que cruzam a avenida, pula muro,
se machuca, né? Diz que tinha uma mulher, um rapaz estava com um caçador de Pokémon, né? O aplicativo baixa no celular, e aí o Pokémon estava no ombro dela. E era um lendário, um Pokémon muito importante. Mas a mulher disse que não ia permitir que ninguém pegasse aquele Pokémon, né? Porque ela pertencia a Jesus. E o ombro dela não era de Pokémon nenhum. E aquele Pokémon iria sair no nome, ela ia exorcizar o Pokémon no nome de Jesus, né? Eu gostaria que nós pensássemos nessa terceira frase. Ela é dita como o Einstein. Eu não quero usar de radicalidade, mas eu creio que temos que ponderar as coisas, temos que ter muito cuidado, os pais, principalmente com as crianças, com os adolescentes. Há muitos casos já drásticos aí de acidentes. Os marmães já estão atrás também, né? Já estão à procura. Então, muito cuidado. E o Einstein, ele fala o seguinte: chegará um dia em que a tecnologia ultrapassará a interação humana e o mundo terá uma geração de idiotas. Não fui eu que falei, não fico com raiva, né? Principalmente nesse final, chamando de idiota. Mas de pessoas que elas não conseguem interagir se não tiver um tablet, um computador, um celular, eu não sei o que. A gente sabe da importância que é, hoje em dia, a gente ter e poder se comunicar. Agora, devemos também desenvolver, adquirir maturidade, para a gente não cair em extremo, saber até onde devemos ir, porque senão algumas coisas vão tornar mais intensa na nossa vida do que Deus. Você já viu pessoas parando de comer, deixando o prato na comida para dizer: eu vou para o culto de oração, eu vou estudar a palavra de Deus, mas deixa o prato de mesa porque diz: não, estão me chamando à procura. Aí sabe do quê? Ou do que vai encontrar? Por causa da rapidez da comunicação que vem através das redes sociais, né? Tem maridos que estão perdendo as esposas. Diz que um jurava que nunca mais entraria num bar de bebida, e a mulher pegou ele entrou no bar de bebida e disse: o que é que você está fazendo aqui, seu cabra? Aí falou lá um palavrão e disse: não, querido, eu vim atrás do meu amigo Pokémon, né? Então, são coisas assim. Eu quero aplicar agora o reino de Deus, usar essas três figuras, ou tentar explicar o que Jesus queria falar com o campo, com o homem e com o tesouro, tratando-se da nossa vida espiritual. Quando Jesus fala o campo é o mundo. O Evangelho de João, capítulo 4, versículo 4, Jesus diz: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Jesus, ele não estava falando da pastagem para os seus discípulos, mas ele estava falando dos corações que estavam sedentos, e que os discípulos, era ceifa, já era o tempo de colher, e que os discípulos deveriam colher. Então, o mundo é o campo. Da mesma forma, a igreja que está no mundo, a missão prioritária da igreja é senão viver, senão proclamar os desígnios de Deus, a vontade de Deus. Você não precisa ter um conhecimento
profundo das Escrituras. Simplesmente você tem que ter ousadia no coração. Tem que ser diligente para cada oportunidade que Deus lhe dá, para você falar de Jesus, para você falar de Deus, para você falar princípios, conselhos da palavra de Deus, para aqueles que precisam. Porque senão, a nossa conversa, tratando-se de cristãos, vai ficar só em torno das nossas conversas do cotidiano. Está frio, está calor, como é que foi ontem, as coisas que aconteceram, o time que você torce. Rapaz, deixa isso para lá, nem time mais eu tenho. O meu está no topo da tabela. Já não está mais, desceu. Está uma confusão danada, né? Então, para nossa conversa não ficar apenas nesses assuntos seculares do nosso dia a dia, aí eu creio que vai chegar o ponto em que você vai ter a oportunidade de dizer: tenha calma, Deus ama você, Deus está no controle da sua vida, tenha paciência, tenha calma, logo, logo Deus vai agir no seu coração. É isso aí. Se você tiver conhecimento de versículos da Bíblia, então você fala. Se você não tiver, você fala da sua experiência, você fala da sua vida e aquilo que naturalmente Deus vai colocando no seu coração, palavras boas. Porque Jesus também disse que a boca iria falar do que o coração estivesse cheio. Então, se você tem a palavra de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus, então em momentos oportunos, eles irão fluir naturalmente. Ou você, diligentemente, irá trazê-los para sua comunicação, falar de Jesus. Então, o campo, ele é o mundo. O homem, aqui, ele é desprovido do maior tesouro da vida, que é Deus. O tesouro aqui, escondido, é Deus. Nos tempos antigos, foram criados bancos, nos dias de Jesus já havia bancos, mas só aqueles que tinham mais poder econômico é que tinham condições de guardar tesouros nesses lugares. Os agricultores, as pessoas mais simples, então elas tinham um campo, ajuntavam moedas e pedras preciosas e coisas de valores e colocavam numa caixa e escondia no lugar para um dia resgatar, para ele ou passar para a família. Mas acontecia alguns casos da pessoa morrer e o tesouro ficar escondido. Então havia caçadores de tesouros na época. Eram as pessoas que não tinham muitos recursos, eram pessoas pobres. Então elas viviam pelos campos, elas viviam pelas terras, cavando à procura de achar, de mudar a sorte, de ter dias melhores financeiramente. É semelhante, se a gente for aplicar, às loterias. As pessoas que compram a loteria, os cartões, os bilhetes, tentando achar o bilhete premiado que vai mudar a sorte dela, que vai dar uma condição financeira melhor. É mais ou menos isso. Então, nos dias de Jesus, tinha homens, pessoas simples, que eles viviam à procura de tesouro, viviam pelos campos. E o texto está dizendo aqui que esse homem, um dia, ele estava trabalhando, o campo não era dele, ele estava trabalhando nesse campo, e ele, mexendo lá na terra, ou um pouquinho já descoberto, ele viu que era um tesouro, que alguém havia guardado o tesouro e que agora estava ali. E aí
subentende-se que ele pegou e cavou mais e mais e guardou bem guardado esse tesouro. Ele voltou para a sua casa, ele vendeu tudo o que ele tinha, tudo o que ele possuía e foi comprar o campo. Porque uma vez que ele comprasse o campo, por direito agora, o tesouro iria pertencer a ele. E o tesouro, a gente tem ele como Jesus. Temos ele como a palavra de Deus. Está escrito em Coríntios, capítulo 8, 9. Pois conhecereis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornastes ricos. Então Jesus, ele sendo rico, deixou a sua glória, desceu, veio até nós, se fez pobre, se humilhou, foi injustiçado, ficou pobre. Absolutamente recursos dessa vida Jesus tinha. Até o veículo dele para entrar em Jerusalém, que era simples da época, era emprestado. O jumento que Jesus tomou para entrar em Jerusalém, onde depois ele seria crucificado, porque dali ele não sairia mais, senão levado para o Gólgota, morto, crucificado e depois sepultado, mas para a glória de Deus, ao terceiro dia, ressuscitado. Aí vem o efeito da nossa riqueza, ou da aplicação dessa parábola na nossa vida espiritual. Porque eu posso ser desprovido de alguns recursos materiais dessa vida, mas eu não sou desprovido da graça de Deus. Eu não sou desprovido da pessoa de Jesus, do maior tesouro, do bem supremo, do melhor que Deus tinha e deu para cada um de nós. E não precisou eu procurar Jesus. Ele me achou, ele me encontrou. Simplesmente ele viu a minha alma aflita, em gemidos, em dores, em sofrimentos. E aí ele teve misericórdia, ele teve compaixão e veio até mim. E agora eu entendo, agora nós entendemos que Jesus é o tesouro que estava oculto a nós, que estava desapercebido em nós, e que nós nem o procurávamos, ou se o procurávamos, era de maneira errada, porque houve casos também, segundo o historiador Flávio Joséfo, que é um dos mais prósperos, um dos mais próximos da história de Jesus, da vida de Jesus, que viveu próximo de Jesus, e ele diz que alguns, mesmo achando o tesouro no campo, eles não tinham coragem de chegar, vender tudo que tinha para adquirir o campo. Simplesmente o que eles tinham, eles poderiam vender, mas para adquirir outra coisa. Porque começava as justificativas, as desculpas. Eu vou desfazer do que eu tenho e vai que eu não consigo, vai que não me vende o campo, e aí nem o que eu tenho, nem o tesouro, e aí começava a procrastinar, a deixar para depois, o tempo passava e a pessoa deixava de lado. A mesma coisa pode acontecer comigo e com você, pode acontecer com nós hoje. Eu não quero me deter, porque para mim não é surpresa algumas pessoas buscarem com mais intensidade algumas coisas, seja da mídia, seja da tecnologia, ou da vida, qualquer coisa da vida, do que a Deus. Isso não me soa, não me é estranho. As pessoas investirem mais em si, mais em coisas para si,
do que investir em Deus, do que procurar Deus, do que buscar o Senhor. E o profeta Jeremias, ele disse: buscar-me-eis e me achareis. Mas você só vai me achar. Você vai me achar não é só se você me buscar, mas você só vai me achar se você me buscar, e me buscar de todo o coração. Então o versículo é: buscar-me-eis e me acharei quando me buscardes de todo o vosso coração. Então Deus, ele não pode ser buscado de forma aleatória, de qualquer jeito, com descuido, quando der, se puder. Deus, a gente tem que sentir a necessidade de Deus na nossa vida, para que Ele transborde em nós. Eu posso receber muitas coisas de Deus, e no meu coração não ter nem um pingo de reconhecimento, não haver gratidão no meu coração pelo que Ele fez por mim, porque fizeram isso com Jesus. Quando Ele escolheu os seus 12 discípulos, Ele já sabia isso. Ele já sabia aqueles que iriam negá-lo. Ele já sabia que eles iriam abandoná-lo na hora mais crucial, na hora mais importante, para evidenciar se de fato eles eram discípulos de Jesus ou não. Nós somos provados da mesma maneira. O que muda é a situação, o que muda é a época. Mas às vezes, ou muitas vezes, nós não buscamos Deus como deveríamos buscar. Temos sim as nossas desculpas e as nossas justificativas, mas Deus é ou não é o melhor ou o maior tesouro para a minha vida? Se eu chegar a essa conclusão de que Ele é, então eu vou deixar todas as coisas, eu vou abrir mão de todas as coisas, para que eu tenha Deus no meu coração. E quando eu tiver Deus verdadeiramente no meu coração, eu vou estar satisfeito, eu vou estar tranquilo com a minha vida. Eu vou viver todos os dias da minha vida muito bem, independente de qualquer situação e circunstância. Eu vou viver muito bem, eu tendo Deus em primeiro lugar na minha vida. Deus, Ele vem sobre nós, e não é pouco. Deus, Ele vem sobre nós de maneira abundante. A Bíblia diz que como chuva copiosa, Romanos 8, capítulo 5, diz que o Espírito Santo de Deus, o amor de Deus, é derramado nos nossos corações. A definição de João, nas suas cartas, é que Deus é amor. Então, Ele vem sobre nós de maneira abundante, para fazer transbordar na nossa vida. Agora, se eu estiver como um vaso emborcado, se eu estiver desapercebido, buscando mais outras coisas do que a Deus, e é interessante como às vezes somos contraditórios, e como às vezes a gente anda em contramão da palavra de Deus, porque no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 34, diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Há uma inversão quando nós olhamos para esse versículo. Às vezes nós buscamos mais as coisas,
E aí Deus, quando invertemos, Deus não é acrescentado na nossa vida. Porque o versículo, a palavra de Deus, ela não vem dessa maneira. Mateus 6,34 é: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Aí depois ele conclui o texto dizendo: não andem ansiosos com o dia de amanhã, basta cada dia o seu próprio mal. Deus sabe do que você necessita, basta o amanhã, o seu próprio mal. Então aquiete o seu coração agora, aquiete a sua vida, e que Deus seja prioridade no seu coração. Vou chamar a Tati aqui à frente, nós vamos cantar o último cântico, e eu gostaria que nós fizéssemos agora um renovo com Deus, de aliança com o Espírito Santo de Deus. Não sei de que maneira Deus falou ao seu coração. Aqui nós estamos num grupo de pessoas, de famílias, um número, mas é bem provável que cada coração Deus falou de uma forma, de uma maneira. A nossa grande preocupação não é direcionar a palavra a uma pessoa, a um grupo, mas quando a gente direciona a igreja, eu tenho certeza absoluta, irmãos, que todos os que estavam atentos e estão com o coração sensível, Deus falou ao seu coração, Deus ministrou ao seu coração. Vamos cantar esse hino, depois nós vamos estar orando. Fique de pé agora. Eu navegarei no oceano do Espírito, ali eu adorarei ao Deus do meu. Eu navegarei. Eu navegarei no oceano, e ali adorarei, Senhor, a Ti somente. Ali eu adorarei ao Deus do meu amor. Que Ele venha. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Ele me compreendeu um dia e não me deu explicação. Sem nenhuma explicação. Espírito,
Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes, vem sobre a igreja, o teu povo, as famílias, Senhor, os corações. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei. Pai, chama agora os corações a Ti, as mentes, a Tua palavra pregada, tudo que ouvimos. Pai, que não seja mais um culto. Eu sei que nessa noite há corações ainda fechados, Pai, ou que não estão com os olhos abertos. Como o Senhor falou um dia, que iria falar e as pessoas não iriam ouvir. O Senhor iria se revelar e as pessoas não iriam enxergar. O Senhor passou por aqui e isso aconteceu. Ainda hoje ocorre a mesma coisa. O Senhor habita em nós, o Senhor passeia no nosso meio. A Tua presença é real, é manifesta, mas às vezes estamos distantes de Ti. O Senhor está falando conosco, está tocando na nossa vida, e nós estamos tão endurecidos, tão frios, que nós não permitimos ou não damos lugar para o Senhor. Mas que tenhamos agora a graça do perdão, que toda escama agora caia por terra, que todo véu agora seja rasgado do alto a baixo, e que Cristo na sua plenitude, graça seja manifesto, revelado a nós, no nome de Jesus. Crianças, adolescentes, jovens, famílias, todos que estão aqui, Pai, aqueles que nos acompanham, que nos assistem, abençoa essas vidas, Senhor. A pior perca nessa vida é passar os dias aqui e não encontrar o Senhor, o tesouro supremo. Um dos maiores prejuízos é ter o Senhor, o nosso tesouro, e a gente não saber usufruir dele. Pai, nos ensina a andar, a viver plenamente conforme a Tua vontade. Vamos retornar agora aos nossos lares. Que a Tua proteção esteja sobre nós. Obrigado por tudo nessa noite que o Senhor nos deu. Nos deu uma semana abençoada. No nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Cumprimente a pessoa que está ao seu lado. Até terça-feira, culto de oração. E aí, subentende-se que ele pegou e cavou mais e mais e guardou bem guardado esse tesouro. Ele voltou para a sua casa, ele vendeu tudo o que ele tinha, tudo que ele possuía e foi comprar o campo. Porque uma vez que ele comprasse o campo, por direito agora, o tesouro iria pertencer a ele. E o tesouro, a gente tem ele como Jesus. Temos ele como a palavra de Deus. Está escrito em Coríntios, capítulo 8, 9. Pois conhecereis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós,
para que pela sua pobreza vos tornastes ricos. Então Jesus, ele sendo rico, deixou a sua glória, desceu, veio até nós, se fez pobre, se humilhou, foi injustiçado, ficou pobre. Absolutamente recursos dessa vida Jesus tinha. Até o veículo dele para entrar em Jerusalém, que era simples da época, era emprestado. O jumento que Jesus tomou para entrar em Jerusalém, onde depois ele seria crucificado, porque dali ele não sairia mais, senão levado para o Gólgota, morto, crucificado e depois sepultado, mas para a glória de Deus, ao terceiro dia, ressuscitado. Aí vem o efeito da nossa riqueza, ou da aplicação dessa parábola na nossa vida espiritual. Porque eu posso ser desprovido de alguns recursos materiais dessa vida, mas eu não sou desprovido da graça de Deus. Eu não sou desprovido da pessoa de Jesus, do maior tesouro, do bem supremo, do melhor que Deus tinha e deu para cada um de nós. E não precisou eu procurar Jesus. Ele me achou, ele me encontrou. Simplesmente ele viu a minha alma aflita, em gemidos, em dores, em sofrimentos. E aí ele teve misericórdia, ele teve compaixão e veio até mim. E agora eu entendo, agora nós entendemos que Jesus é o tesouro que estava oculto a nós, que estava desapercebido de nós, e que nós nem o procurávamos, ou se o procurávamos, era de maneira errada. Porque houve casos também, segundo o historiador Flávio Joséfo, que é um dos mais prósperos, um dos mais próximos da história de Jesus, da vida de Jesus, que viveu próximo de Jesus, e ele diz que alguns, mesmo achando o tesouro no campo, eles não tinham coragem de chegar, vender tudo que tinha para adquirir o campo. Simplesmente o que eles tinham, eles poderiam vender, mas para adquirir outra coisa. Porque começava as justificativas, as desculpas. Eu vou desfazer do que eu tenho e vai que eu não consigo, vai que não me vende o campo, e aí nem o que eu tenho, nem o tesouro, e aí começava a procrastinar, a deixar para depois, o tempo passava e a pessoa deixava de lado. A mesma coisa pode acontecer comigo e com você, pode acontecer com nós hoje. Eu não quero me deter, porque para mim não é surpresa algumas pessoas buscarem com mais intensidade algumas coisas, seja da mídia, seja da tecnologia, ou da vida, qualquer coisa da vida, do que a Deus. Isso não me soa, não me é estranho. As pessoas investirem mais em si, mais em coisas para si, do que investir em Deus, do que procurar Deus, do que buscar o Senhor. E o profeta Jeremias, ele disse: buscar-me-eis e me achareis. Mas você só vai me achar. Você vai me achar não é só se você me buscar, mas você só vai me achar se você me buscar, e me buscar de todo o coração. Então o versículo é: buscar-me-eis e me acharei quando me buscardes de todo o vosso coração. Então Deus, ele não pode ser buscado de forma aleatória, de qualquer jeito, com descuido, quando der, se puder.
Deus, a gente tem que sentir a necessidade de Deus na nossa vida, para que Ele transborde em nós. Eu posso receber muitas coisas de Deus, e no meu coração não ter nem um pingo de reconhecimento, não haver gratidão no meu coração pelo que Ele fez por mim, porque fizeram isso com Jesus. Quando Ele escolheu os seus 12 discípulos, Ele já sabia isso. Ele já sabia aqueles que iriam negá-lo. Ele já sabia que eles iriam abandoná-lo na hora mais crucial, na hora mais importante, para evidenciar se de fato eles eram discípulos de Jesus ou não. Nós somos provados da mesma maneira. O que muda é a situação, o que muda é a época. Mas às vezes, ou muitas vezes, nós não buscamos Deus como deveríamos buscar. Temos sim as nossas desculpas e as nossas justificativas, mas Deus é ou não é o melhor ou o maior tesouro para a minha vida? Se eu chegar a essa conclusão de que Ele é, então eu vou deixar todas as coisas, eu vou abrir mão de todas as coisas, para que eu tenha Deus no meu coração. E quando eu tiver Deus verdadeiramente no meu coração, eu vou estar satisfeito, eu vou estar tranquilo com a minha vida. Eu vou viver todos os dias da minha vida muito bem, independente de qualquer situação e circunstância. Eu vou viver muito bem, eu tendo Deus em primeiro lugar na minha vida. Deus, Ele vem sobre nós, e não é pouco. Deus, Ele vem sobre nós de maneira abundante. A Bíblia diz que como chuva copiosa, Romanos 8, capítulo 5, diz que o Espírito Santo de Deus, o amor de Deus, é derramado nos nossos corações. A definição de João, nas suas cartas, é que Deus é amor. Então, Ele vem sobre nós de maneira abundante para fazer transbordar na nossa vida. Agora, se eu estiver como um vaso emborcado, se eu estiver desapercebido, buscando mais outras coisas do que a Deus, e é interessante como às vezes somos contraditórios, e como às vezes a gente anda em contramão da palavra de Deus, porque no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 34, diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Há uma inversão quando nós olhamos para esse versículo. Às vezes nós buscamos mais as coisas, e aí Deus, quando invertemos, Deus não é acrescentado na nossa vida, porque o versículo, a palavra de Deus, ela não vem dessa maneira. Mateus 6,34 é: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Aí depois ele conclui o texto dizendo: não andem ansiosos com o dia de amanhã, basta cada dia o seu próprio mal. Deus sabe do que você necessita, basta o amanhã o seu próprio mal. Então aquiete o seu coração agora,
aquiete a sua vida e que Deus seja prioridade no seu coração. Vou chamar a Tati aqui à frente, nós vamos cantar o último cântico, e eu gostaria que nós fizéssemos agora um renovo com Deus, de aliança com o Espírito Santo de Deus. Não sei de que maneira Deus falou ao seu coração. Aqui nós estamos num grupo de pessoas, de famílias, um número, mas é bem provável que cada coração Deus falou de uma forma, de uma maneira. A nossa grande preocupação não é direcionar a palavra a uma pessoa, a um grupo, mas quando a gente direciona a igreja, eu tenho certeza absoluta, irmãos, que todos os que estavam atentos e estão com o coração sensível, Deus falou ao seu coração, Deus ministrou ao seu coração. Vamos cantar esse hino, depois nós vamos estar orando. Fique de pé agora. Eu navegarei no oceano do Espírito, ali eu adorarei, oh Deus do meu. Eu navegarei, eu navegarei no oceano, e ali adorarei, Senhor, a Ti somente. Ali eu adorarei, oh Deus do meu amor, que Ele venha. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Ele me compreendeu um dia e não me deu explicação. Sem nenhuma explicação. Espírito, 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 que desce como um fogo, vem como em Pentecostes, vem sobre a igreja, o teu povo, as famílias, Senhor, os corações. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei
Pai, chama agora os corações a Ti, as mentes, a Tua palavra pregada, tudo que ouvimos. Pai, que não seja mais um culto. Eu sei que nessa noite há corações ainda fechados, Pai, ou que não estão com os olhos abertos. Como o Senhor falou um dia, que iria falar e as pessoas não iriam ouvir. O Senhor iria se revelar e as pessoas não iriam enxergar. O Senhor passou por aqui e isso aconteceu. Ainda hoje ocorre a mesma coisa. O Senhor habita em nós, o Senhor passeia no nosso meio. A Tua presença é real, é manifesta, mas às vezes estamos distantes de Ti. O Senhor está falando conosco, está tocando na nossa vida, e nós estamos tão endurecidos, tão frios, que nós não permitimos ou não damos lugar para o Senhor. Mas que tenhamos agora a graça do perdão, que toda escama agora caia por terra, que todo véu agora seja rasgado do alto a baixo, e que Cristo na sua plenitude, graça seja manifesto, revelado a nós, no nome de Jesus. Crianças, adolescentes, jovens, famílias, todos que estão aqui, Pai, aqueles que nos acompanham, que nos assistem, abençoa essas vidas, Senhor. A pior perca nessa vida é passar os dias aqui e não encontrar o Senhor, o tesouro supremo. Um dos maiores prejuízos é ter o Senhor, o nosso tesouro, e a gente não saber usufruir dele. Pai, nos ensina a andar, a viver plenamente, conforme a Tua vontade. Vamos retornar agora aos nossos lares, que a Tua proteção esteja sobre nós. Obrigado por tudo nessa noite que o Senhor nos deu. Nos deu uma semana abençoada, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Cumprimente a pessoa que está ao seu lado. Até terça-feira, culto de oração. Eu adorarei, oh Deus do meu amor, que Ele venha. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Ele me compreendeu um dia e não me deu explicação. Sem nenhuma explicação. Espírito,
Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes, vem sobre a igreja, o teu povo, as famílias, Senhor, os corações. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei. Pai, chama agora os corações a Ti, as mentes, a Tua palavra pregada, tudo que ouvimos. Pai, que não seja mais um culto. Eu sei que nessa noite há corações ainda fechados, Pai, ou que não estão com os olhos abertos. Como o Senhor falou um dia, que iria falar e as pessoas não iriam ouvir. O Senhor iria se revelar e as pessoas não iriam enxergar. O Senhor passou por aqui e isso aconteceu. Ainda hoje ocorre a mesma coisa. O Senhor habita em nós, o Senhor passeia no nosso meio. A Tua presença é real, é manifesta, mas às vezes estamos distantes de Ti. O Senhor está falando conosco, está tocando na nossa vida, e nós estamos tão endurecidos, tão frios, que nós não permitimos ou não damos lugar para o Senhor. Mas que tenhamos agora a graça do perdão, que toda escama agora caia por terra, que todo véu agora seja rasgado do alto a baixo, e que Cristo na sua plenitude, graça seja manifesto, revelado a nós, no nome de Jesus. Crianças, adolescentes, jovens, famílias, todos que estão aqui, Pai, aqueles que nos acompanham, que nos assistem, abençoa essas vidas, Senhor. A pior perca nessa vida é passar os dias aqui e não encontrar o Senhor, o tesouro supremo. Um dos maiores prejuízos é ter o Senhor, o nosso tesouro, e a gente não saber usufruir dele. Pai, nos ensina a andar, a viver plenamente conforme a Tua vontade. Vamos retornar agora aos nossos lares. Que a Tua proteção esteja sobre nós. Obrigado por tudo nessa noite que o Senhor nos deu. Nos deu uma semana abençoada. No nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Cumprimente a pessoa que está ao seu lado. Até terça-feira, culto de oração. Não permitimos ou não damos lugar para o Senhor, mas que tenhamos agora a graça do perdão, que toda escama agora caia por terra, que todo véu agora seja rasgado do alto a baixo, e que Cristo na sua plenitude, graça seja manifesto, revelado a nós, no nome de Jesus. Crianças, adolescentes, jovens, famílias, todos que estão aqui, Pai, aqueles que nos acompanham, que nos assistem, abençoa essas vidas, Senhor. A pior perca nessa vida é passar os dias aqui e não encontrar o Senhor, o tesouro supremo. Um dos maiores prejuízos é ter o Senhor,
o nosso tesouro e a gente não saber usufruir dele. Pai, nos ensina a andar, a viver plenamente conforme a tua vontade. Vamos retornar agora aos nossos lares. Que a tua proteção esteja sobre nós. Obrigado por tudo nessa noite que o Senhor nos deu. Nos deu uma semana abençoada. No nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Cumprimente a pessoa que está ao seu lado. Até terça-feira, culto de oração. Conforme a tua vontade. Vamos retornar agora aos nossos lares. Que a tua proteção esteja sobre nós. Obrigado por tudo nessa noite que o Senhor nos deu. Nos deu uma semana abençoada. No nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Cumprimente a pessoa que está ao seu lado. Até terça-feira, culto de oração. E amém. Deus abençoe. Cumprimente a pessoa que está ao seu lado. Até terça-feira, culto de oração. Terça-feira, culto de oração.